Isso, ok. Já fechou? Tá jóia. Já resolvido o problema. Bom, então, para os colegas que estão nos assistindo, quero desejar a todos um bom dia. Vou me apresentar para certamente vários que não me conhecem. Eu sou o professor Ítalo Dutra, até semana passada coordenador-geral de ensino fundamental e desde sexta-feira, oficialmente, nomeado diretor de currículos e educação integral. Que está do meu lado, o professor Geraldo Júnior, diretor da SASE, ele vai se apresentar daqui a pouco. A gente vai fazer dessa webconferência, na verdade, uma webconferência de mobilização para a gente começar, na verdade, uma articulação que fortaleçam os comitês territoriais de educação integral e que a gente, digamos assim, promova um casamento que deve começar a partir de agora com a equipe de referência da SASE para a discussão dos planos municipais e estaduais de educação a partir do Plano Nacional de Educação. Acho que o Geraldo pode talvez fazer uma saudação e a gente começa. Ok, bom dia a todos. É um prazer estar com todos vocês ligados. Eu acho que é bom dizer que, além do pessoal dos comitês, nós temos também em todos os estados o grupo que faz parte da nossa rede de assistência aos estados e municípios para a elaboração dos planos estaduais e municipais de educação. Então a gente tem uma expectativa muito grande nessa webconferência para que a gente realmente consiga que esses dois grupos de trabalhos ligados ao Ministério da Educação estejam realmente se integrando para a gente poder fazer esse trabalho conjunto e alcançar o grande objetivo, que é, em primeira instância, a elaboração ou adequação dos planos de educação em consonância com o Plano Nacional e também começar já um trabalho de discussão sobre o processo de monitoramento e avaliação destes planos após a data das suas aprovações. Muito bem. Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu na verdade não sou novo nessa discussão aqui do Programa Mais Educação e da articulação da política de educação integral. A gente já vem trabalhando há algum tempo, desde que eu vim para o Ministério da Educação, principalmente nas ações voltadas aos jovens de 15 a 17 anos. Mas eu acho que a gente está agora promovendo um momento importante nessa história, que é o momento em que a gente vai se organizar para fortalecer os comitês territoriais de educação integral, que são, para nós, um elemento importantíssimo da política de educação integral, porque eles fazem a mobilização no território. Eu, numa das últimas falas públicas que eu fiz, a convite do Comitê Territorial de São Paulo, eu estava discutindo com eles justamente essa ideia de que não há como a gente fazer política de educação integral sem pensar em dois fatores, né? A quem essa política se destina, ou seja, os estudantes de educação básica que são beneficiados por uma política que amplia as oportunidades de aprendizagem desses estudantes, amplia o tempo de permanência desses estudantes na escola, mas pensando num tempo de permanência que possa impactar e modificar o que a escola já faz hoje, e a discussão de que a gente tem que olhar para uma política pública não do ponto de vista macro ou dos nossos gabinetes aqui do Ministério da Educação, mas que a gente tem que olhar para uma política pública pensando nas discussões que precisam acontecer no território. Então, essa é para nós um elemento fundamental da discussão que a gente vai encaminhar aqui. Uma articulação entre a equipe de referência da SASE e os comitês territoriais de educação integral. Há uma demanda já há algum tempo de uma certa institucionalização dos comitês territoriais de educação integral. Isso já foi ponto de pauta com o nosso atual secretário de Educação Básica, o professor Manuel Palácios, que entende sim que a política de educação integral ela tem que ser pensada do ponto de vista do território, do ponto de vista da gestão local, do ponto de vista dos entes federados. Então a gente está se organizando e começando a construir espaços em que essa discussão se amplie para pensar os comitês territoriais de educação integral como um espaço legítimo de articulação e de mobilização que emana do poder público local. Eu acho que essa é uma questão importante. O Ministério da Educação tem que se articular para fortalecer o poder público local para implementar a política de educação integral, entendendo que é no território que a gente consegue garantir direitos, e não em leis ou em grandes documentos e assim por diante. Nós estamos focando a discussão da política de educação integral numa discussão que é maior que ela, que é a discussão dos planos municipais de educação.
Para isso o Geraldo está aqui, os colegas da SAS estão aqui. Também a gente queria mencionar aqui os colegas do Ministério da Cultura, que vão dar uma palavrinha com vocês daqui a pouco. Então, o meu papel como diretor de currículos de educação integral vai ser um papel de fortalecer o espaço de articulação entre comitês territoriais, coordenadores locais, dirigentes municipais, dirigentes estaduais de educação. Nós temos um conjunto de desafios que são emanados do PNE, do Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado. Esse conjunto de desafios ele precisa se fortalecer com ações de política pública. Mesmo as estratégias que são apontadas no Plano Nacional de Educação, elas não são estratégias que permitem a gente desenhar diretamente uma ação. É preciso olhar para essas estratégias e para as metas do Plano Nacional de Educação e entender que essas estratégias elas podem ser articuladas entre si, umas com as outras, mas principalmente que elas precisam ganhar vida no que acontece na escola, no que acontece no plano municipal de educação e no plano estadual de educação. Então, para nós, a gente tem uma importância gigantesca nessa primeira conversa que a gente está fazendo, digamos assim, oficial, na frente de vocês com a SAS. Essas conversas já vêm acontecendo desde o ano passado. Talvez a gente tenha perdido um pouco de tempo no sentido de fazer uma articulação entre os planos municipais e os comitês territoriais, entre a equipe de referência da SAS, na verdade, e os comitês territoriais, que a gente talvez tenha perdido um pouco desse tempo histórico no sentido de fazer uma articulação como nós estamos fazendo hoje. Mas acho que essa conversa hoje inaugura para nós algo que é muito caro ao programa Mais Educação em especial, que é a questão da intersetorialidade, a questão do trabalho articulado com os diversos atores que nos auxiliam a produzir uma política de educação integral. Mas a educação é uma estratégia que a gente já sabe que está se esgotando em termos de expansão do número de escolas que podem ser beneficiadas por ela. Uma outra discussão que nós já estamos encaminhando aqui dentro do Ministério da Educação é uma discussão certa e forte que precisa ser feita numa integração maior no PDDE, ou seja, no Programa Dinheiro Direto na Escola. Esse é um programa que já tem uma história. Esse é um programa que, a partir da sua história, construiu um conjunto de ações que se articulam com ele, mas que essas articulações e essas ações elas não estão integradas de forma a fortalecer o trabalho da escola. A gente hoje tem no PDDE adesões em tempo distinto, um questionário de mais de 200 questões, informações do censo, que são informações que são levadas a partir do diagnóstico do PDDE, e que esse diagnóstico, em geral, ele é feito inicialmente por uma equipe de trabalho e depois muito pouco dele reflete na ação direta da escola. Não há um monitoramento entre o diagnóstico que é feito pela escola e os programas que atuam a partir do PDDE. Então, essa é uma discussão que nós começamos internamente aqui dentro do Ministério da Educação, que a gente quer ver progredir. Então, a conversa com a SAS e essa webconferência é justamente para a gente olhar para essa articulação, olhar não só para os planos que ainda estão em construção nos municípios, mas principalmente para olhar como que a gente vai fazer a avaliação e monitoramento da implantação dos planos municipais e estaduais de educação em parceria com os comitês territoriais e obviamente depois a gente quer ampliar essa parceria para os colegas que fazem a política cultural nos estados e nos municípios, para quem faz política de saúde, para quem faz política de assistência social. Então, a gente tem que entender que esse espaço de articulação criado pelo PNE, ele é um espaço que nos ajuda a pensar o território de um outro jeito. Ou pelo menos ajuda a pensar o território de forma mais focada. Então, eu não quero me estender em termos de tempo, o Leandro vai falar daqui a pouco, o Geraldo vai falar mais para vocês, vai mostrar um pouco como se dá essa articulação. Só queria lembrar, a gente fez uma solicitação a vocês que começassem a entrar em contato com os colegas da equipe de referência da SASE para os planos municipais e estaduais de educação. Esses endereços de contato, a gente já tem o ok deles, no sentido de que a gente pode divulgar esses endereços de contato no nosso portal da Educação Integral, educaçãointegral.mec.gov.br, sem, obviamente, o cedilho e o tio.
a gente vai divulgar lá essa equipe para que vocês possam começar a fazer essa articulação com esses outros atores, que são os atores que estão trabalhando na SASE. Então, junto com a SASE, na verdade. Então, eu queria muito reforçar isso. A gente precisa se articular no território. A gente precisa entender que política de educação integral, ela não está circunscrita a um programa do Ministério. Ela se articula entre diversos programas, ela não está restrita, a política de educação integral não está restrita ao Ministério da Educação. E a gente tem que usar essa força que já tem sido construída desde a época da professora Jaqueline Moll, depois a professora Clarice Traversini como diretora de currículos também, no sentido da gente estabelecer uma forte articulação intersetorial. Isso tem sido a tônica desse programa, e a minha missão aqui como diretor vai ser exatamente dar continuidade a isso. Potencializar essa política intersetorial, mas entender que essa política intersetorial se dá no território, se dá com a ajuda de vocês. Então, sim, quanto ao pleito dos comitês territoriais de uma institucionalização maior, a gente já está pensando nisso, e talvez essa ação, junto com a SASE, possa ser a primeira ação que mostre exatamente que a gente precisa institucionalizar essa discussão dos comitês territoriais. E essa institucionalização vai dar exatamente a partir de um acompanhamento no território de todas essas políticas que envolvem o Plano Nacional de Educação. A meta 6 do PNE é uma meta que fala de educação em tempo integral, mas a política geral de educação integral ela não se restringe à meta 6. Uma discussão importante que nós vamos ter que fazer, já estamos fazendo, no âmbito de uma discussão de gestores do MEC e gestores municipais e estaduais, é a discussão da Base Nacional Comum. Essa discussão, a meu ver, é uma discussão importantíssima que pode ser articulada a partir dos comitês territoriais de educação integral. E certamente isso já há acordos em relação ao nosso secretário Manuel Palácio e o secretário da SASE, o Binho Marques, que a gente vai trabalhar juntos nessa discussão da Base Nacional Comum. Então é um outro ponto de articulação importante, e essa é uma discussão que sim envolve a discussão de educação integral. Ela está presente na meta 2, na meta 3, na meta 7, de forma explícita, que é a construção da Base Nacional Comum Curricular. Mas isso refere-se sim à formação em educação de professores para a educação infantil, e refere-se sim à ideia de que nós temos que pensar a educação infantil integrada a todas as etapas da educação básica. E a gente sabe que isso tem sido deixado de lado em muitos momentos. A gente tem historicamente um avanço que é olhar para a emenda 59 e ver a ampliação da idade obrigatória para a educação básica. Isso reflete em nós ou impacta na gestão pública em um desafio que é ainda mais, digamos assim, que é um desafio ainda maior. Ou seja, a gente precisa olhar para isso de forma mais articulada, articular a educação básica como um todo e trazer todas as etapas da educação básica para essa discussão nacional. Então, Base Nacional Comum é uma questão importante. Formação de professores para a educação básica, cuja política nacional tem que ser definida até 24 de junho, que está na meta 15 do PNE, também tem a ver com a educação integral. Então, o que eu só estou querendo mostrar que a discussão e implementação dos planos nacionais e no plano nacional, dos planos municipais e dos planos estaduais de educação, elas têm profundo impacto na discussão de uma política nacional de educação integral. Então, esse pedido de articulação entre comitês territoriais de educação integral e equipe de referência da SASE que a gente está fazendo, digamos assim, inaugurando nessa discussão nossa aqui. Tá? Eu vou encerrar a minha fala, agradecer a presença de vocês. A gente já sabe que tem bastante gente atuando nas discussões que ocorrem na educação integral. Sabe que essa articulação entre comitês territoriais de educação integral e SASE já começou a acontecer, mas a gente quer inaugurar nessa webconferência uma articulação maior e que a gente possa fazer isso de forma sistemática, monitorando as ações de vocês. Eu tenho, desde que eu assumi a diretoria, e mesmo antes de assumir a diretoria, tendo com profundo contato com muitos dos comitês territoriais a partir de conversas no Facebook, trocas de e-mails,
uso do WhatsApp, que são redes sociais que a gente pode fazer. Então, me coloco à disposição para a gente seguir nesse diálogo mais próximo na questão das redes, mas a gente precisa fazer um diálogo que se articule mais nos territórios. Uma outra coisa que eu quero pedir, já encerrando a minha fala, é que a gente comece a organizar reuniões territoriais em que o MEC vá participar. A gente quer propor para vocês uma pauta de reuniões. Essa pauta de reuniões a gente organiza e vocês mobilizam as pessoas e a gente quer ir nos territórios. A gente está com uma equipe muito reduzida, como vocês já sabem, mas a gente vai se dividir com o fôlego necessário para fazer essas discussões. Então estamos preparando essa pauta e obviamente essa pauta vai incluir o monitoramento dos planos de educação municipais e estaduais e a gente quer fazer nessas mobilizações locais um lugar em que a gente consegue chegar a mais pessoas. As últimas 2 mobilizações que eu participei, a Marilene tem participado de várias, o Leandro tem participado de várias reuniões locais, trazem muito mais gente do que a gente consegue reunir aqui no Encontro Nacional. A gente vai fazer sim 2 ou 3 encontros nacionais ainda esse ano, em função da discussão da Base Nacional Comum, em função da política de educação integral, em função da organização relativa às formações, mas a gente quer potencializar esse ano as reuniões locais, em que a gente possa mobilizar um número maior de pessoas e a gente quer propor uma pauta para os comitês, ou seja, para além das reuniões que eles já realizam. Então a gente vai estar encaminhando isso muito em breve para vocês, já estamos nos articulando em relação a isso. Gostaria também de apresentar para vocês, na verdade o nome para vocês, o colega não está aqui, do professor Elcio José Corá, como novo coordenador geral de ensino fundamental, que vai trabalhar de forma muito próxima à política de educação integral relativa ao Mais Educação. E a gente está em tratativas para trazer também um novo coordenador geral de ensino médio, já que a professora Adriana Andresi é uma coordenadora geral interina. Então, me despeço, agradeço a presença de vocês e o apoio que eu tenho recebido em todos os lugares que eu vou. A gente sabe que a gente está num momento de crise, a gente sabe que houve um atraso gigantesco no início do pagamento da segunda parcela de 2014 do Programa Mais Educação. A gente está em dívida em relação a isso. Esses pagamentos já começaram a acontecer. Essa primeira leva de pagamento já foi feita e em breve a gente está esperando nova liberação de financeiro no FNDE para que nova leva de pagamentos aconteça. Então, eu quero só deixar claro que a gente está acompanhando isso diariamente. E hoje são 2 as diretorias que tratam da execução operacional do Mais Educação. A nossa Diretoria de Currículos de Educação Integral e a Diretoria de Apoio à Gestão Educacional, cuja diretora Manuela Macedo também tem trabalhado em profunda parceria conosco e tem lutado junto com a gente na interlocução com a Secretaria Executiva do MEC e com o FNDE. Então, a gente não tem hoje uma data de início de novos repasses. O primeiro conjunto de repasses já foi feito. Já há uma sinalização do FNDE de ainda esse mês haver um novo repasse financeiro, mas a gente não tem data estabelecida para isso. Assim que a gente conseguir essa data, vocês serão os primeiros a saber. Os comitês territoriais nos ajudam muito mais nessa mobilização e nessa discussão e nessa troca de informações do que às vezes as nossas comunicações diretas 1 a 1. Tá? Então agradeço a presença de vocês. A gente, daqui a pouco, o Leandro agora assume aqui a mesa para falar sobre educação integral, junto com o pessoal do Ministério da Cultura, e daqui a pouco o Geraldo fala dessa articulação com a SASE. Assim que possível, a gente vai, ao terminar isso, vai fazer um debate com vocês no sentido dos e-mails que vocês estão enviando para nós através do educaçãointegral@mec.gov.br, sem o cedilha e sem o tio. Obrigado. Samira. Senta aqui, Samira. Bom dia a todos e a todas. É com enorme satisfação. Que nós abrimos esse diálogo com vocês e para uma pauta muito importante para nós, como o Ítalo já falou anteriormente, muito importante, que é a questão da articulação com a SASE. Eu ia falar um pouco dos recursos, mas como o Ítalo já falou, é só para os avisos gerais, para que a gente não perca o foco nessa webconferência, porque a gente vai fazer outras na sequência. Nós estamos preparando já a 50ª webconferência. Então eu pediria que vocês focassem nessa questão, agora nesse momento, na questão dos planos municipais da educação,
que é a nossa estratégia. Então essa é a nossa pauta. Bom, a nossa meta 6 da educação integral, a gente pede toda a atenção para vocês, obviamente que são outras metas, Geraldo vai falar bastante disso, mas a nossa web e o nosso foco é conversar com vocês a respeito da meta 6. E dentro da meta 6, relembrando um pouco, nós temos o desafio de 50% das escolas em educação integral e 25% dos estudantes. 50% dos estudantes, e depois também a SASE vai mostrar um pouco como que a gente faz para olhar e acompanhar. A SASE tem um excelente mecanismo de acompanhamento, não só a meta 6, mas todas as metas o município pode acompanhar. Então isso é importantíssimo que vocês acompanhem as metas. Como o Ítalo falou, o Plano Municipal de Educação é dia 24 de junho, né? É a data final, mas ele não se encerra aí. Portanto, assim, a gente tem um espaço curto para integrar as ações de educação integral com os planos municipais e estaduais, mas também dizer que ele é um contínuo. Então ele não se encerra no dia 24 e ele vai ter uma continuidade. Por isso que é importante que nós possamos acompanhar os planos da melhor maneira possível. Eu queria dizer para vocês que é importante que vocês se integrem com as questões do Plano Municipal de Educação. Eu já conversei com vários por telefone, por redes sociais, e alguns lugares estão bem enfronhados na questão do Plano Municipal Estadual de Educação, mas também, como aqui a gente está reunindo comitês e secretarias de Estado, é importante que também vocês ajudem que essa política se reverbere também nos municípios menores, em todos os cantos do Brasil, porque a gente sabe que a dificuldade de comunicação também aumenta quanto mais a gente vai chegando para o interior, e o Estado e os comitês têm um papel decisivo nesse momento, que é de levar as questões da meta 6 e para que ela seja incluída, que ela esteja presente nos planos municipais e estaduais de educação. Isso que é importante. Também gostaria de dizer que também vocês tenham um pouco de atenção, e depois, mais adiante também, a gente vai pactuar algumas coisas assim, mas essa parte eu vou deixar para o Geraldo. Só queria colocar para vocês que é bem importante que a gente verifique não só a questão da meta 6, mas as questões também que refletem na meta 6. Então é importante que vocês também acompanhem no município, e tem questões também que se dizem ao governo federal, mas é importante que se preveja no Plano Municipal de Educação, que são as questões que também influenciam e que também vão ser decisivas para que se consiga obter uma política de educação integral local, que é as questões que a gente sempre bate muito martelo nelas e fala bastante, que são as questões de infraestrutura. Claro que como eu disse, tem questões que também o MEC tem que entrar também, o governo federal tem que entrar, mas é importante que vocês tenham e pensem, porque tem questões também, por mais que se coloque dinheiro daqui, tem questões que tem que ser pensadas no território. Por exemplo, a questão da infraestrutura é uma questão que, apesar de ter que ser colocados recursos federais para a construção de novas escolas, tem toda uma articulação do território educativo, que isso tem que ser pensado localmente, porque a gente vai ter que fazer as duas coisas. Nós vamos ter que fazer construção de escolas, vamos ter que colocar módulos nas escolas, mas também vai ter que se fazer a articulação local. Por isso que também está a Samira aqui, que o Ministério da Cultura, do Esporte, o MDS, nos ajudam a pensar essa territorialidade. Então isso é importante, não só a questão do recurso, mas também vocês colocarem as questões. A questão de formação de professores, que eu sempre, claro que tem uma formação que o MEC tem repassado recursos para as universidades e tem sido realizado como cursos de formação continuada, curso de especialização, mas eu também gostaria de falar que também formação não é só isso. Vocês também podem estar pensando formação, e educação integral é algo novo, por isso que é importante que esteja nos planos municipais de educação, e por isso que o Ítalo também falou que
a meta 6 é parte só, mas ela reverbera em várias outras metas também do Plano Nacional de Educação. A formação pode ser feita também entre as escolas, entre os territórios, enfim, o município pode organizar uma série de formações também, porque educação integral não é algo trivial que se dê fácil, então, e também a gente não copiou modelos de outros locais, então toda a experiência no território de vocês é importante que seja prevista no plano municipal e que seja articulado das diferentes formas. Também outra questão, também a SAS também está bastante envolvida nisso, é carreira de professores, também tem a questão que a educação integral participa e que o Ministério da Educação está cuidando disso, mas eu também sempre tenho falado que tem coisas que dá para fazer no poder local, Geraldo. Por exemplo, quando a gente pensa numa política de educação integral, a gente não pode mais ter professores de 20 horas. Ao invés de ter 2 vagas para professor de 20 horas, o município já pode começar a pensar numa lógica de trocar os 2 por 1, e isso não cria custos novos, por 1 de 40 horas. Dá mais tranquilidade, dá mais segurança para esse professor e ele consegue trabalhar numa escola numa visão da educação integral. Então, assim, ó, eu citei as 3 principais coisas, mas faltou ainda a questão do currículo. Claro que o currículo, mas isso a diretoria está fazendo a discussão da base. Tem toda uma discussão que vai chegar para vocês agora no 2º semestre, né, Ítalo? A discussão começa a chegar nos municípios e estados, que é importantíssimo também que vocês prevejam isso nos planos municipais de educação, que não fique na questão da educação integral por si mesmo, ou seja, que a educação integral ela possa articular e ser uma escola única, que essa escola não seja dividida, que a gente tem muitos exemplos. Então a questão do currículo é fundamental. Queria também aproveitar para saudar a presença do professor Elcio Corá, que está vindo da Fronteira Sul, que vai trabalhar muito articuladamente conosco, e com a diretoria como um todo, porque ele já vinha nessa proposta. E também dizer que as questões de saúde também e são muito importantes também nessa articulação, que vocês também podem prever as questões de saúde articuladas com as questões da escola. Claro que assim como a questão da cultura, do esporte também, mas eu queria dar um destaque especial, porque o PSE agora ele está com um loco na coordenação da educação integral e a gente quer fortalecer as questões de saúde por meio do programa Mais Educação e da política de educação integral. Bom, em resumo, são essas as questões principais que a gente tem que colocar, porque depois o geral também vai chegar nessas questões. Só por último, eu teria 2 questõezinhas que gostaria de colocar. Eu gostaria de agradecer a Fundagem e pedir até que eles entrem e façam uma saudação, porque o Comitê Territorial de Pernambuco e por meio da Fundagem tem dado um grande apoio para essa política de comitês que o MEC vem instituindo, e eles têm ajudado com logística, enfim, com uma série de atividades, então, e eles estão online justamente fazendo bem o que nós pensamos, Geraldo, do pessoal dos planos municipais estão assistindo junto com os pessoal dos comitês, eu estou vendo o pessoal de lá, e isso é muito importante que a gente crie essa sinergia e até essa energia de integração, porque a gente precisa fazer as questões educacionais, precisa trabalhar de forma articulada, não dá para trabalhar em caixinhas, isso a gente já sabe. Então eu ia pedir para a Fundagem dar um alô para nós aí, pode colocar a Fundagem na tela e depois encerra. Bom dia, uma saudação a todos, uma saudação a Ítalo nesse novo momento, conte conosco, a gente está aqui para fortalecer, uma saudação a todos os comitês de educação integral do Brasil, que estão nesse momento junto conosco, né, fortalecendo essa construção. Aqui estamos, como foi orientado por vocês, a equipe pode passar da rede de assistência para mostrar as meninas aqui, a coordenadora geral, Rita Ribonense, por favor, Rita. Aqui diz alguma coisa, Rita. Pode mostrar para ela? Mostra ela.
Nós recebemos, né, o convite, estamos aqui, mobilizamos a equipe, não está completa, porque todos estão nesse momento também nos municípios, participando das conferências, da organização, mas nós achamos muito importante essa articulação, essa atenção para a educação integral, porque entendemos que hoje é uma política inovadora, é uma política que vai aperfeiçoar e trazer o estudante para a escola e estreitar os laços entre a comunidade, a escola, o Ministério, enfim, fazer uma política mais articulada. Então, nós estamos estreitando esses laços, estamos à disposição e estamos felizes com esse convite, agradecemos. Obrigada. A Undime também está presente. Socorro, podia dizer uma palavrinha? Pode mostrar ela? Só uma saudação. Bom dia Ítalo, bom dia Geraldo. A gente assim, recebeu o convite e com satisfação estamos trabalhando, estamos apoiando a rede de assistência, a Unindo Concede, tem feito esse trabalho assim, com muita dedicação, com muito esmero, porque realmente a gente está já na reta final, né? E discutir a educação integral, para que ela possa estar realmente bem contemplada nos planos municipais de educação, é muito importante. E a gente agradece a vocês o convite e a Gláucia que coordena aqui o comitê. Então, uma boa discussão para todos nós. Aqui, ó, só para dar uma palavrinha aqui a ela. Fátima, do Comitê de Pernambuco, do Comitê Colegiado de Pernambuco, e estamos aqui agradecendo que foi muito importante para nós, fazemos o comitê, e esse apoio do MEC, de Leandro, de Ítalo e de todos que fazem o FNDE e o MEC, nós estamos felizes por participar desse momento no apoio ao nosso Plano Nacional Municipal de Educação. Obrigada. Ei, Glaucio, obrigado pela participação. Obrigado pela participação e realmente, assim, o Pernambuco foi uma amostra de como que a gente quer ver os estados todos reunidos. Claro que a gente não está com os outros estados aqui online, mas com certeza, apesar de não estar aparecendo aqui, isso aqui está se replicando, está reverberando em outros estados aí pelo Brasil afora. Então essa é só uma amostragem, é assim que a gente tem que pensar em políticas públicas mesmo, articulando o federal, no caso a Fundagem, com o que a gente possui. Rapidamente eu vou passar para a Samira, que vai aproveitar também a web e mostrar também que a nossa articulação sempre foi pensada sempre de maneira intersetorial. A Samira vai dar um informezinho, aproveitar esse momento, porque tem que falar com os territórios, com os comitês territoriais e com as secretarias estaduais. A Samira vai dar um recadinho rápido para vocês do MINC, do Ministério da Cultura. Oi, gente, bom dia a todos e a todas. É um prazer voltar aqui o contato com vocês aqui com os comitês territoriais, né? Hoje eu integro a equipe do programa Mais Cultura nas Escolas, alocada diretamente no Ministério da Cultura, né? Estamos lá Maurício Nunes, que também é conhecido de vocês aí, que estava aqui no MEC, e mais a Gabriela Dias, que está chegando agora. Então a gente veio dar um recado rápido, na verdade, que a gente está começando, né, um diálogo direto com os comitês. Só um pouquinho. Pernambuco, por favor, fecha o microfone, está dando interferência. Pode continuar. Ai, desculpa. Então, a gente está começando um diálogo direto com os comitês, né, para realizar rodas de conversa e para que a gente possa ter uma avaliação formativa do que foi esse processo do programa Mais Cultura nas Escolas. A gente já encaminhou uma carta para 9 estados, né, que a gente tinha o contato dos comitês e que foram escolhidos, selecionados nesse primeiro momento, né, e a gente vai começar aí com o pessoal de Pernambuco, né, Glaucio, dia 27 de maio vai ser nossa primeira roda de conversa, estaremos juntos aí em Pernambuco, e a gente enviou as cartas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas e Mato Grosso, né, tentando distribuir um pouco em todas as regiões que foram contempladas pelo programa Mais Cultura nas Escolas.
E a gente aguarda, então, esse contato de vocês, né, essa resposta aos que a gente já enviou e-mail, e que a gente continue essa articulação. Então, os outros comitês, né, que estão aí presentes, a gente está respondendo diretamente os e-mails no maiscultura.gov.br, né? Então, quem puder enviar o contato para a gente também começar essa articulação direta aí, se colocando junto com o Ministério da Educação, né, nessa proposta aí de organizar e estar junto nesse diálogo direto com os territórios, né? E, na verdade, era esse o recado aí, gente. Então, muito obrigada aqui pelo espaço, Leandro, dizer que a gente está junto, e acredito que o pagamento da segunda parcela do programa Mais Cultura nas Escolas vai se dar em conjunto com o pagamento logo em breve do Mais Educação, né, Leandro? Estamos aí nessa batalha. Um abraço aí para vocês e até a próxima. Bom, nesse momento eu encerro minha participação e agora vamos para questão que é bem importante, que é a questão, eu vou passar para o Geraldo, que vai falar para vocês sobre a questão, como que a gente pode articular no Plano Municipal da Educação, porque ele é o diretor do MEC que é responsável por essa questão. Geraldo, imenso. Está como artigo na lei do Plano Nacional. E esse momento para nós é muito importante nesse sentido, de que é mais um grupo que nós estamos nos aproximando e que pode nos auxiliar neste trabalho. Eu gostaria de inicialmente começar colocando para vocês que a nossa secretaria, a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, é uma secretaria bastante nova. Nós nascemos em 2011 como resultado de uma solicitação feita na CONAI 2010, onde foi pedido ao Ministério da Educação que se tivesse um órgão interno que pudesse fazer uma articulação mais próxima com os entes federados, estados e municípios. Daí então nasce a SASE, e a gente tem tentado nesse trabalho com um grande desafio que é a construção do Sistema Nacional de Educação, uma das nossas maiores atribuições, e entendemos, como está colocado na emenda 59, que os planos de educação são um caminho que nós podemos traçar para alcançarmos ou entendermos melhor ou fazermos experiências a respeito do que poderá ser o Sistema Nacional de Educação. Neste processo de assessoramento aos estados e municípios, para cumprir o artigo 8º do Plano Nacional, que diz que todos os estados, municípios e o Distrito Federal devem ter os seus planos até um ano após a aprovação do Plano Nacional, nós buscamos uma parceria junto com o CONSED e com a Undime, e a partir daí nós constituímos um material que está disponibilizado num site, o site é pne.mec.gov.br, que o Leandro até anunciou aqui que nós iríamos navegar um pouquinho por ele, mas a gente está com um problema operacional aqui, talvez não consigamos fazer isso até o final dessa web. E neste site, então, nós colocamos todo o material disponível para os municípios, os estados e para a sociedade em geral, para poderem entender um pouquinho o que é a construção de um plano de educação e como ela deve se proceder. Nós temos lá alguns passos que devem ser seguidos, e a maioria dos estados e dos municípios, quer dizer, a totalidade dos estados já estão neste pé, e hoje de manhã apenas 34 municípios ainda não tinham constituído a sua comissão para iniciar esse trabalho. Já temos inclusive um número significativo de estados e municípios que estão em fase final. Com dados de hoje de manhã também, são 3 estados que já têm os seus planos aprovados e 104 municípios também que têm a lei municipal sancionada, a lei do seu plano municipal de educação.
Mas o que a gente tem colocado, além desses passos, é que tem algumas questões que são primordiais para nós na concepção da elaboração do plano. A primeira ideia é exatamente que o plano tem que ser um plano de território. Ele tem que envolver toda a educação feita no município. Não é apenas o plano municipal para a rede municipal, mas sim para todas as redes que atuam. Então, portanto, deve trabalhar sim com a questão da rede municipal, da rede estadual, da federal e da privada, se houver no município. Também uma outra questão que nos é cara é que o plano deve conter todas as etapas e modalidades, mesmo aquelas que não são ofertadas no município, porque de qualquer forma é fundamental que a comunidade discuta como é que as pessoas que moram naquele município terão, durante os próximos 10 anos, acesso a todas as etapas e modalidades de educação. Suponhamos que não tenha ensino superior no município, a comunidade tem que discutir quais as formas que o poder público local e a sociedade como um todo irão poder contribuir para que as pessoas tenham acesso ao ensino superior. A outra questão que também nós chamamos a atenção é que o plano de educação ele é superior aos outros instrumentos de gestão pública. Então é o plano de educação que determina o que vai constar o PPA, a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA. Então, na verdade, seria o seguinte, o prefeito, quando assume o governo, ou o governador também, ao invés de perguntar o que eu devo fazer na área de educação nesse meu mandato, ele tem que perguntar o que está traçado no plano municipal de educação ou no plano estadual e que durante o meu mandato eu tenho que executar para cumprir as metas colocadas. Então, a partir daí, ele passa a ser determinante dos outros instrumentos de gestão. Agora, duas coisas que a gente pensa que são de suma importância nesse processo e já foram mencionadas aqui, é a intersetorialidade dentro do governo local, mas também com toda a sociedade e outros segmentos, né, que possam contribuir neste processo da educação. E, acima de tudo, a questão da participação social. Colocado essas premissas, né, que nós chamamos de premissas para os planos, nós constituímos também uma rede, junto com o Concede com a Undime, em que em cada estado nós temos um grupo de pessoas que são capacitados por nós aqui pela SASE para poderem assessorar os estados e municípios. E esses coordenadores estão nos acompanhando agora nessa web, e também no site vocês encontram os endereços, né, e-mails e telefones destes coordenadores em cada estado que vocês devem estar fazendo essa aproximação. Nós temos então um coordenador local, os estados que têm mais de 100 municípios, nós temos os supervisores que acompanham também, e temos o que a gente chama do AE técnico, que é a pessoa responsável em média por cada 25 municípios em cada estado. Portanto, nós estamos atualmente cobrindo todo esse território nacional e atendendo a todos os municípios, né, a totalidade deles. A nossa intenção, junto com a SEB, né, estar conversando um pouquinho com vocês, é exatamente porque a gente acredita na força da participação social e, acima de tudo, na política que a SEB desenvolve, né, especificamente a SEB, mas todo o Ministério, com relação à proposta da educação integral. E, portanto, o nosso desejo de que, de uma certa forma, vocês que compõem o comitê, e aí já vai a primeira tarefinha como resultado dessa web, é que vocês que compõem o comitê consigam organizar, junto com os nossos coordenadores locais, estaduais, uma reunião da equipe de vocês com a nossa, para que o nosso pessoal possa detalhar um pouco mais essa primeira fala que eu fiz aqui com vocês, e ao mesmo tempo vocês possam colocar para o nosso pessoal como que é a concepção real, né, ou mais aprofundada do programa Mais Educação, para que no assessoramento nos municípios a nossa equipe também possa qualificar a discussão local, mesmo onde o comitê possa não conseguir chegar. A outra questão também que nós queremos deixar assim, muito marcada neste momento, que é fundamental a participação de vocês no processo de elaboração ou adequação dos planos municipais e estaduais de educação. Então, a segunda tarefinha que a gente quer sugerir para vocês seria que os coordenadores dos comitês estaduais ou locais organizassem a lista com os membros do comitê e se eles já participam ou não das comissões locais de elaboração de planos de educação. Se eles participam, então está tranquilo, é só a gente intensificar um pouco esse processo.
Se não participam, a nossa equipe pode os auxiliar na orientação de como se inserir, né, tendo a posicionamento de como está cada um dos municípios e como essa pessoa pode se inserir neste processo. E por fim, a terceira proposta nossa, e que é então de um contínuo, é que mesmo chegando dia de São João, né, dia 24 de junho, que nós teremos os planos de educação nas mãos, nós teremos também o processo de monitoramento e avaliação. E a nossa recomendação é que cada plano estadual ou municipal tenha quem é responsável pelo seu monitoramento, né, aos moldes do Plano Nacional, que a responsabilidade está com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional, o Fórum Nacional de Educação, as comissões da Câmara e do Senado, as comissões de Educação, e também, já falei, né, o Fórum Nacional. Então, essas instituições estão responsáveis por monitorar e avaliar o Plano Nacional de Educação. E a gente pede para que em cada estado ou município também se determine quem serão as instituições, ou quais serão as instituições que irão fazer esse acompanhamento. E a nossa proposta é que este grupo, que aqui está se integrando conosco na rede agora, também possa nos auxiliar neste processo de monitoramento. Então a ideia seria, a partir daqui, inaugurarmos uma discussão de como a gente pode realmente monitorar e acompanhar os planos municipais e estaduais de educação. Então, de modo geral, a nossa proposta de trabalho é esta. Eu chamo agora o Ítalo para estar vindo conosco aqui, na possibilidade de nós trabalharmos um pouco as questões que possam ter chegado via e-mail ou alguma questão que a gente possa ainda estar complementando com vocês. Chegou alguma coisa? Aqui, então aqui. Eu já vou passar todas elas. Bom, colegas, a gente recebeu algumas questões que envolvem repasse de recursos. A gente sabe que há uma ansiedade gigantesca. Nós, acreditem, quer que vocês acreditem ou não, a nossa ansiedade é quase tão grande ou maior que a de vocês, no sentido que a gente está batalhando todos os dias em conversas com a FNDE para a gente ter uma definição de repasses mais regulares. Nós não temos essa definição de repasses mais regulares. Nós conseguimos um limite financeiro de 325 milhões, que cobriu uma parte de escolas que tinham um saldo inferior a R$5 mil, que foram as primeiras que vão receber. O nosso planejamento para fazer o repasse é ir monitorando o saldo mês a mês, e a partir do monitoramento do saldo feito todo mês, a gente vai ver as escolas que chegarem a saldo de R$5 mil e vai fazer o repasse da segunda parcela do Programa Mais Educação. Dito isto, eu volto a dizer com vocês que nós estamos discutindo aqui, já começamos a fazer uma discussão, faremos uma discussão na alta gestão no que diz respeito à Secretaria e a FNDE, Secretaria de Educação Básica, a FNDE e a própria Secretaria Executiva, para a gente depois ver como é que tecnicamente nós vamos fazer isso, para que a gente redefina e rediscuta o PDDE como um todo, olhe para os repasses de todos os programas, tente fazer uma adesão integrada e fazer um repasse priorizado em função dos saldos das escolas em relação a todos os programas que estão no PDDE. Então, nós vamos trabalhar nisso. A gente sabe que isso causa um sofrimento gigantesco para os gestores, causa um sofrimento gigantesco para vocês que são as equipes que fazem a articulação territorial. Não é fácil ser do Comitê Territorial de Educação Integral. Vocês recebem uma pressão muito grande, nós recebemos uma pressão muito grande. A gente se solidariza a vocês nesse sentido. A gente sabe que isso não está acontecendo de uma forma adequada já há algum tempo. Nós temos essa avaliação, a gente quer transformar essa avaliação, no nosso ponto de vista, que está ruim, em uma ação que seja uma ação que melhore essa previsibilidade mínima que as escolas precisam ter para fazer um repasse. Em conversa com o nosso secretário Manuel Palacios, ficou muito claro para ele que o investimento que a gente precisa fazer para uma regularidade nesse repasse é uma das coisas mais importantes para mantermos a política de educação integral. Então, eu peço a paciência de vocês, eu sei que ela já se esgotou mais de uma vez, mas que a gente está trabalhando sim todos os dias para fazer essa discussão dos repasses, né? Então eu gostaria de voltar para o ponto que nos traz a essa webconferência. Sentado aqui do lado, recebi várias manifestações de amigos e colegas que a gente vai construindo aí nessa trajetória. Eu estou só há 2 anos no MEC, eu não sou tão antigo assim
MEC. O Leandro tem há muito mais tempo aqui de MEC do que eu, comprou até um terno novo para essa nossa webconferência. Então nós estamos aqui todo mundo se organizando para fazer um trabalho com vocês que seja um trabalho de produzir eficiência e eficácia nesses repasses, mas principalmente de produzir uma eficiência que a gente precisa ver no acompanhamento dos planos de educação dos municípios. Eu gostei muito da fala do Geraldo, acho que esse é um ponto importante que ele colocou, e aí reforça a ideia que a gente está tratando em termos de territorialidade, que é a ideia que um plano municipal de educação não deve tratar apenas do sistema municipal de educação, deve tratar de toda a oferta de educação que ocorre naquela localidade. Eu acho isso uma coisa fundamental. Recebi aqui várias manifestações de colegas do comitês territoriais, e estava sentado do lado do Flávio, aqui da SASE, e também ele recebeu também fotos de vários locais em que os colegas da equipe de referência da SASE estão sentados ao lado dos colegas dos comitês territoriais do Programa Mais Educação. Então, eu gostaria que essa não fosse uma ação pontual, disparada ou mobilizada apenas por uma webconferência como essa. O que a gente gostaria de ver é que a partir de agora tivéssemos sistemáticas conversas e reuniões entre equipe de referência da SASE e comitês territoriais, ou nos lugares que não tem comitês territoriais, que a gente tenha os coordenadores estaduais e municipais sentando com as equipes de referência da SASE. Nessas equipes que nós não temos, nos lugares que nós não temos equipes de comitê territorial ou comitê territorial constituído, a gente vai tentar produzir uma ação aqui. Enfim, tem que convencer o secretário talvez de uma ação mais da alta gestão, mas se não vier uma ação da alta gestão, uma ação nossa no âmbito da diretoria, de fato criar os comitês territoriais nas conversas que a gente vai fazer em todos os lugares. Eu falo a importância que há um equilíbrio, há vários comitês territoriais em que são as coordenações dos estados que assumem um papel de protagonismo, e há muitos outros em quem assume esse protagonismo são as equipes dos municípios. Então, eu acho que a gente tem que organizar essa discussão dos comitês territoriais como um lugar de mobilização para repasse de informações, e a partir de agora como um lugar de monitoramento e acompanhamento dos planos nacionais, dos planos municipais de educação integral. É importante que o território assuma esse trabalho, assuma e possa cobrar da gente, possa articular com o município como que a gente vai fazer para fazer o acompanhamento e para produzir ações que de fato implementem esses planos, né? Então, volta a apontar a questão da territorialidade como uma questão fundamental para a nossa articulação. Eu acho que também vale a pena retomar, fazer o convite para que todos vocês verifiquem no nosso site. Eu vou repetir novamente: PNE de Plano Nacional de Educação.mec.gov.br, e chamar a atenção para dois links que nós temos lá. Um deles é Construindo as Metas, e o sublink é Situação dos Estados e Municípios, onde vocês terão acesso a 2 mapas do Brasil, um com os estados e a situação em que está cada estado com relação ao seu plano estadual de educação, em que fase que ele está dentro dos 5 passos que nós colocamos para os estados elaborarem os seus planos. E também o outro mapa, que é do município, onde você também consegue verificar todos os municípios brasileiros, em que fase eles estão na elaboração dos seus planos. Então, a informação de todos eles, inclusive para acompanhar como é que está no seu município ou num outro município que você tem alguma afinidade, para saber como é que está indo as coisas. A outra questão também que é interessante é porque pode ter um gostinho de já foi o prazo, né? Que pode, nesse sentido de que a gente está a um mês do prazo final de elaboração dos planos. Então, para dizer para vocês o seguinte: a maioria dos municípios ainda está em fase de elaboração dos planos. A gente tem uma quantidade considerável, já bem adiantada, mas que de alguma forma ainda não foi aprovado no Legislativo. Então, durante todo o processo, a participação social pode acontecer, inclusive quando o processo está em discussão no Legislativo. Então, procure se inteirar de em que fase está no seu município ou no seu estado, para a partir daí você poder estar fazendo essa participação. Mas, mesmo que no seu município ou no seu estado
o plano já esteja aprovado, o que vale relembrar é o seguinte: o planejamento, o plano é uma proposta de planejamento, é uma aposta no futuro, aonde cada um de nós pensa o que a gente quer para a educação nos próximos 10 anos, discute com a comunidade e tira o senso, né, coletivo ali do que nós desejamos para a educação naquele território nos próximos 10 anos. E é claro que ninguém tem bola de cristal para determinar como vai acontecer. Então, fazer um plano, traçar uma meta, não é determinar que aquela coisa tem que ser exatamente naquele processo. Durante 10 anos a gente pode sofrer ações muito diferentes. Vou citar um exemplo: de repente uma grande indústria se instala no município, né? E aí a partir daí você tem um aumento na população. O planejamento tem que ser repensado. Ou o processo inverso: uma indústria sai do município e aí você tem uma migração muito forte, você tem que readequar o seu plano. Então é por isso que a gente diz que é muito importante determinar de quanto em quanto tempo será feita a avaliação do plano e quais instituições que serão responsáveis. Porque durante o processo, no caso do Plano Nacional, a cada 4 anos nós vamos ter uma conferência nacional. Durante esse processo, a gente vai poder então avaliar o que nós fizemos, e avaliar é isso, é ver o que fizemos, o que nos falta fazer e como redimensionar o nosso trabalho para alcançar aquela meta, ou então redimensionarmos aquela meta dentro da realidade que nós estamos vivenciando. Daí a importância de que, mesmo que a gente está num processo agora de fase final, a gente se organizar para podermos fazermos esse monitoramento e esta avaliação durante todo o processo. Eu acho que é do conhecimento de todos vocês que nós no Brasil não temos o hábito de planejamento, e especialmente na educação, né? Nós tivemos em 34, na Constituição de 34, nós tivemos uma proposta de ter um Plano Nacional de Educação que não vingou, porque depois veio a nova República. Em 62 de novo tivemos outro, em 64 tivemos o golpe militar. O último plano, que realmente durou 10 anos, de 2000 a 2011, se nós olharmos na avaliação dele, a gente vai perceber que a gente ainda não conseguiu dar ao plano essa eficiência do que realmente se pretendia com um plano. Tanto é que todos os estados e municípios eram obrigados a fazer também o seu plano municipal ou estadual de educação. Nós tivemos apenas 12 estados em 10 anos que fizeram, e aproximadamente 2.000 municípios, e todos eles, muitos deles às vezes fizeram e abandonaram depois na gaveta e fizeram outras políticas na hora da execução. E é exatamente isso que nós não queremos com este. E exatamente neste momento se torna muito importante nós começarmos a pensarmos e constituirmos redes para monitoramento e avaliação do plano, para garantir que realmente aquilo que estamos pensando e achando importante realmente consigamos executar durante esses 10 anos. Bom, tenho recebido aqui notícias dos colegas que estão monitorando. A gente tem vários locais em que a gente tem a participação junto, está sentado junto, como o Pernambuco mostrou, das equipes da SASE e dos comitês territoriais, como Espírito Santo, Rondônia, Roraima, Paraná, entre outros. Eu estou recebendo aqui, eu vou em breve publicar ali no Facebook essas fotos que o Flávio me passou, para ver se a gente também mobiliza essas coisas. Quero voltar a dizer para vocês que toda essa webconferência está sendo gravada e vai ser disponibilizada no portal de Educação Integral e no portal do PNE da SASE. Eu acho que a gente vai começar a fazer esses dois portais conversarem com bastante frequência, né? Nosso portal foi inaugurado ano passado, ficou meio parado. Agora a gente tem 3 colegas aqui da diretoria que podem mexer no portal diretamente, ou seja, o que vai agilizar a nossa atualização de informações, vai agilizar a divulgação de coisas que vocês também queiram que a gente divulgue em termos dos comitês e das reuniões que acontecem nos territórios. Eu acho que eu vou encaminhando para o encerramento dessa reunião. Essas perguntas que se referem a repasse que a gente recebeu, elas serão respondidas diretamente para o e-mail de quem respondeu. Se vocês tiverem outras perguntas em relação a essa nossa articulação, vocês podem fazer para o e-mail educaçãointegral@mec.gov.br, ou para italodutra@mec.gov.br, ou para leandrofilho@mec.gov.br, em relação à equipe dos comitês territoriais. O Geraldo tem contato com todos a equipe de referência da SASE para as perguntas deles também.
Mas eu volto a insistir, para encerrar a nossa fala, de que essa reunião, equipe de referência SAS, Comitê Territorial ou coordenadores do Mais Educação, ela não ocorra de forma apenas provocada por essa webconferência. Que seja agora algo que vocês consigam, a partir dessa nossa conversa, já saiam daí agendados para uma próxima conversa de vocês. E comecem a nos dar retorno de como é que isso está acontecendo aí no território, qual é a contribuição que nós podemos fazer para que isso de vocês aconteça. Para que essa articulação entre vocês aconteça. Então agradeço imensamente, né, as palavras de apoio e carinho que eu tenho recebido desde que assumi a diretoria. Volto a dizer que o espaço de uma diretoria de currículos não é um espaço pessoal, é um espaço aqui de uma equipe grande que trabalha junto conosco, né? Gostaria de agradecer a Marilene, a Jaqueline, que estão aqui da equipe do Leandro, que trabalharam bastante para a construção dessa webconferência, a equipe do Geraldo, o Flávio, o Roberval, que trabalharam conosco para a definição da carta que foi enviada, para a pauta. Nós fizemos um conjunto de reuniões, eu e o Geraldo e a equipe dele, a nossa equipe aqui, para que isso pudesse acontecer. E nós vamos preparar uma grande 50ª webconferência, e certamente o Geraldo participará dela, mas a gente quer fazer da 50ª webconferência um ato político em defesa da educação integral, do programa Mais Educação como uma estratégia de indução, mas que avance para além dele, para uma discussão também do ensino médio inovador, como um outro programa da Diretoria de Currículos de Educação Integral, para a discussão de uma base nacional comum que pense em uma forma de implementação a partir de uma política de educação integral, para uma política de formação de professores que dê condições a um professor, a um docente, aliás, a uma política de formação de profissionais da educação, ou seja, não são apenas os professores que estão lá na escola, que são responsáveis pela educação básica, né? A gente tem um conjunto de outros profissionais da educação que trabalham de forma conjunta, inclusive dirigentes municipais e estaduais de educação que auxiliam na produção e na execução da educação no território. Então, a gente está, digamos assim, né, num momento importante, faremos dessa 50ª webconferência um ato político mesmo, um ato político importante nessa defesa. A gente também aceita as críticas que a gente tem recebido em relação à dificuldade dos repasses. Elas não são levianas, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade grande no repasse de recursos e nós estamos assumindo isso como um problema de gestão que a gente precisa resolver o mais rápido possível. Então, e para isso a gente está trabalhando em ações nesse sentido. Então, agradeço imensamente a participação do Geraldo e os colegas da SASE aqui conosco. Essa é uma webconferência produzida pela Diretoria de Currículos e a Diretoria Cooperação e Planos Municipais de Educação, Planos de Educação, que a gente essa é uma coisa que a gente vai fazer com alguma frequência. A gente em breve deve marcar uma webconferência relativa à educação e cultura, educação e saúde, educação e assistência social, educação e trabalho. Tem sido articulações que a gente tem feito de forma muito próxima nos últimos 2 meses e a gente quer ver se também conversa com vocês sobre isso, para a gente articular no território todas essas questões. Então, muito obrigado, peço a saudação do Geraldo e a gente se despede. Eu também quero agradecer essa experiência com a SEB através da Diretoria de Currículos. Eu acho que é muito positivo esse trabalho e está dentro da linha da proposta de trabalho da SASE, que é exatamente a Secretaria de Articulação. E ao mesmo tempo quero agradecer a cada um de vocês que esteve aí presente e participou conosco deste momento. E aproveitar, né, neste agradecimento, lembrar que a gente está deixando 2 tarefinhas para vocês com referência a esta bate-papo de hoje. A minha equipe já sabe aí nos estádios que a gente costuma sempre dar uma tarefinha e depois monitorar se realmente essa tarefinha está sendo executada. Então a nossa proposta é que vocês organizem em cada estado uma reunião. A Rita deve estar falando alguma coisa lá em Pernambuco, todo mundo olhou para ela agora quando eu falei que eu fico monitorando o pessoal. E a gente vai adotar essa mesma estratégia aqui na Diretoria de Currículos, então. Então vejam, as tarefinhas são, primeiro, para que vocês façam uma reunião entre vocês aí, troquem figurinhas sobre o trabalho que cada um desenvolve, e a segunda tarefinha é que vocês procurem se equacionar de que forma que as pessoas que participam dos comitês já estão inseridas neste processo ou que poderão se inserir. E aí a nossa equipe tem como orientar este processo de inserção. E eu quero dizer para vocês que são do comitê, que a gente não se conhece ainda,
que eu estou deixando vocês em ótimas mãos. A nossa equipe que está em cada um dos estados é uma equipe aguerrida, que tem feito um trabalho de excelente qualidade. Os resultados que nós temos alcançado, se vocês visitarem nosso site, vocês vão ver que nós estamos assim em ritmo acelerado de construção deste processo e de uma forma bastante interessante, porque nós estamos fazendo acelerado, mas não de forma aligerada. Nós estamos realmente tentando fazer o possível para garantir a participação social na elaboração destes planos, para que a sociedade realmente tenha compromisso e possa, a partir daí, tornar esse plano eficaz. Vejam que fazer o plano de educação não é dizer o que o secretário de Estado ou o secretário municipal de educação tem que executar ou o ministro de educação. O plano de educação, ele é o plano da sociedade. Então são todas as pessoas que moram naquele território que assumem a responsabilidade. Não é a gente dando ordem para o secretário do que tem que ser feito, mas a gente dizendo, nós queremos que seja feito isso, e junto com o gestor que foi escolhido por nós, que está exercendo a função de prefeito, de secretário, nós também, sociedade, temos o compromisso com esse plano e vamos querer que ele seja executado e vamos dar a nossa contribuição para isso. E é nesse sentido que a gente espera que vocês estejam entrando nesse espírito. E contem realmente com essa equipe, porque essa equipe é boa mesmo. Vocês podem ter certeza disso, vocês vão verificar no trabalho em conjunto. Muito obrigado. Então, nos despedimos. Até a próxima. Até mais. Pernambuco está querendo. Tchau pro pessoal de Pernambuco aí. Um beijão pra Glaucio e pra Vânia.